Conversar com o Gustavo Cunha Mello, né, já que eu estava falando aqui, especialista de análise de risco, em gerenciamento de risco. Gustavo, a gente vem acompanhando durante toda a semana e, notadamente, no dia de hoje, imagens muito impressionantes. O que essas imagens te sugerem, Gustavo? Boa tarde para você. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Marcelo, Rafael. O que mais me impressionou na imagem é o desespero dos veículos tentando, que deve ter uma única saída, fugir do desmoronamento, que eles estão vendo pela janela do carro se aproximar, e eles engarrafam, porque provavelmente só tem uma saída ali e eles não conseguem, ficam presos, vai engarrafando e eles não conseguem mais sair. Deve ser desesperador estar ali dentro do automóvel, do caminhão, naquela situação. Isso foi o que mais me chocou. Em relação ao que o Rafael falou, o Rafael fez uma conta aí que deu mais ou menos 1 minuto. Eu queria acrescentar o seguinte: o pessoal de seguradora tem todas essas estatísticas, registros de casos, etc. Tiveram alguns rompimentos de barragem que mediram a velocidade da lama, né, se arrastando. Então, isso aconteceu na pulgada, na terra, e a velocidade variou de 15 km por hora até 60 km por hora. 60 km por hora é muito rápido, chega perto do 1 minuto aí que o Rafael falou. Esse 1 minuto, Rafael, não é suficiente para evacuar os edifícios da administração. Uhum. Quando você faz testes de evacuação de edifícios de incêndio, aqui no centro do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente faz muitos, você tem uma média aí de 5, 7 minutos para evacuar um edifício comercial. Tem que pensar que tem idoso, tem cadeirante, tem pessoa que pode estar com o pé machucado, nem todo mundo consegue sair ao mesmo tempo e por aí vai. Tem a falta de atenção de algumas pessoas que demoram para sair. 1 minuto não é suficiente. É por isso que quando você faz um plano de emergência, você calcula tudo isso, você cronometra e você avalia. Bom, se eu vou demorar 10 minutos para tirar todo mundo daqui, eles não podem jamais estar próximos de uma barragem que pode romper a uma velocidade de 60 km por hora. Então, te parece absolutamente óbvio e evidente, como pessoa que analisa risco, que aquele refeitório, que aquela área administrativa jamais, em tempo algum, poderia estar colada numa barragem e abaixo dela, uma barragem com alto potencial de dano ambiental e para a vida humana, né, Gustavo? Perfeito, Maria. E a própria legislação, acho que é 12.334 de 2010, que trata desse assunto das barragens, segurança de barragem, ela acaba fazendo uma confusão. Tem esse negócio de potencial de dano e categoria de riscos, e separa as coisas. Eu, como gerente de risco, detesto isso. Eu trabalho com categoria de risco e ponto. Uhum. O potencial, você tem o eixo X e o Y, um plano cartesiano. Um você vai trabalhar frequência e probabilidade, e no outro você vai trabalhar consequência e a severidade. Então, se a consequência o potencial de dano é altíssimo, eu já vou jogar no eixo lá no final, como um risco grave. Então, a categoria de risco ela é sempre grande. Aí eles criaram circuitos de categoria de risco separado do dano, do potencial de dano, e aí confunde as pessoas, falando, não, peraí, essa aqui a categoria de risco era baixa, só o potencial, não, pelo amor de Deus, isso não existe, categoria de risco é alta e ela tinha que ser tratada. Um outro dado que vocês falaram há pouco, da quantidade e dos bombeiros e desse trabalho dos bombeiros, eu queria dar um dado para vocês. Lá na China, em 2007, teve um grande acidente, mas lá era uma também mineração de minério de ferro, e a mina era houve um descaso, tinham mais de 3.000 acidentes por ano de trabalho, era um negócio mal feito, não é nem o caso da Vale, tá? Mas enfim, lá necessitou para encontrar 254 vítimas, encontrar os corpos de 254 vítimas, 2.000 soldados. Nossa. 2.000 soldados bombeiros. Quer dizer, é muito, porque cansa, porque dá muito trabalho, é muito tempo. E talvez isso a gente tenha a dimensão da necessidade dos estados estarem colaborando com Minas Gerais, até para a reciclagem desses bombeiros, dos cães, que também cansam, para você ter uma velocidade maior em encontrar essas vítimas, porque não é fácil, é um trabalho complicado.
estão enterrados alguns a 30 metros de profundidade, então não é fácil fazer esse trabalho deles. Você traz aí uma informação fundamental, não é? Como são bem-vindos novos profissionais para tentar achar as 238 vítimas que ainda estão desaparecidas. Gustavo, aproveitando um pouquinho... 2.000 na China, 2.000, é incrível o número. 2.000 pessoas trabalhando para encontrar as vítimas. Perdão. Gustavo, aproveitando tua expertise, a gente que está aqui comentando e chocado com essas imagens que são chocantes mesmo, mas que somos todos leigos nesse tema, a gente chega à conclusão, poxa, não faz sentido algum você conservar tantos trabalhadores na área que, caso o pior acontecesse, seria a primeira área atingida. Quer dizer, fica me parecendo que ali abaixo da barragem só poderia haver o absoluto necessário de contingente, de funcionários, de estruturas da empresa funcionando ali. Por quê? Se o pior acontecesse, muito remota a hipótese, mas se acontecesse, seria a primeira área atingida. Agora, se a gente que é leigo pensa nisso, eu fico pensando que a Vale tem engenheiro suficiente para também pensar nisso. Quer dizer, assume-se um risco colateral, um risco de dano colateral dessa magnitude por questões financeiras? Você chegaria a dizer isso? Eu não posso emitir, Marcelo, juízo de valor sobre as decisões da Vale do Rio Doce. O que eu posso dizer é que você está coberto de razão, que a despeito de você se autodenominar leigo, pessoas leigas que não são gerentes de risco, você está perfeito. Você podia ser um gerente de risco nato, porque você acertou na mosca, é isso mesmo. Não podia ter prédio ali, não podia ter... tem que ser cronometrado. E outra, não precisa ser mineração, não. Pode ser petrolífera, energia elétrica. Diversas indústrias só anda, só transita, só tem acesso a áreas de risco pessoas estritamente necessárias a elas. Não uma pessoa da administração, por exemplo. Então você está coberto de razão. Isso não acontece só na mineração, acontece em qualquer indústria. E é assim mesmo que funciona. Agora, eu não quero emitir juízo de valor sobre todas as suas decisões. Sem dúvida. Gustavo, eu falava há pouco, né, que qualquer pessoa que se debruce sobre análise de risco tem que trabalhar com o pior cenário, né? Porque o pior cenário nesse caso aconteceu e a gente vê aí que horror é isso. Você poderia dizer que nesse caso está claro que não houve essa devida preocupação? O que eu posso dizer, Maria, é o seguinte: o que me surpreende é que uma barragem, ela não rompe da noite para o dia. Vocês vão perguntar, 20 engenheiros civis, ou 20 engenheiros especialistas em barragem, ou 20 geólogos, geotécnicos, seja lá quem for, todos os 20 vão dizer que a barragem apresenta sinais antes de ter um acidente desse. São infiltrações, são rachaduras, são falhas que vão ser notadas. Então, quando acontece isso, cabe à engenharia e à empresa que administra a barragem parar a produção, tentar treinar o produto que ali se encontra nessa barragem para poder diminuir o peso e, ao mesmo tempo, simultaneamente, concretando e reforçando a barragem, a parede de construção, seria o muro de arrimo, seja o que for. Então, não é uma coisa que é surpresa, de repente estourou a barragem, todo mundo se acidentou. Aliás, um outro ponto importante que vocês citaram aí, de uma entrevista das pessoas, aconteceu, um de vocês, acho que foi você, Maria, que falou, aconteceu, alguém entrevistou falou, aconteceu. É bom que isso aconteça, eu queria só ressaltar isso. Na lei que determina, no caderno eu esqueci o nome, mas é um caderno que o Ministério da Integração definiu através de uma portaria em 2016 para sugerir como se fazer o plano de emergência. Até ficou definido. Só tem um erro, porque ele não diz que é obrigatório, ele diz que é recomendável. Isso é um erro, tinha que ser obrigatório. Primeiro, a sugestão de melhoria nesse caderno. A segunda ali diz que a prefeitura, e aí nesse caso a prefeitura de Brumadinho, é responsável por fazer exercícios, recomendar às pessoas que ali é uma área de risco, avisar a população. Quer dizer, todo mundo do entorno da usina de Angra ou de uma comunidade que mora num morro carioca, por exemplo, todas as pessoas têm que estar avisadas que moram ou que trabalham ou que estão em uma área de risco. E como elas devem agir em caso de ocorrer um sinistro, um acidente.
Então, isso é fundamental. As pessoas têm que ser treinadas e avisadas. E faz parte do treinamento cotidiano que devia ter uma sazonalidade. Infelizmente, em outras entrevistas, a gente ouviu moradores dizendo que nunca tinham feito treinamento algum, né? O que é um erro. Aí fica aquele negócio de corre para o alto, corre para a mata, para onde corre, onde vai as pessoas. Esse é o problema. E isso salva vidas. Você treinar as pessoas para onde elas fogem, para onde elas se abrigam na hora de um acidente é fundamental. As pessoas têm que estar avisadas mesmo. Ô, Gustavo, a gente vem discutindo muito essa semana várias questões. A questão das multas, a questão da própria lei ambiental, da necessidade de mudar a lei, a questão de se mudar as regras da fiscalização. Mas eu te pergunto a sua opinião. Na sua opinião, o necessário, o mais necessário nesse momento, não seria punir, arrumar uma maneira de a lei punir os gestores, punir a alta administração das empresas? Se houvesse essa prerrogativa, a gente não teria imediatamente o incremento no investimento nesse tipo de segurança? Poxa, Maria, você me abriu a oportunidade de falar o meu principal pensamento, que é o seu. A gente discute muito a barragem, se ela é montante, se é ajusante, não importa o jeito, o modelo da barragem. Mesmo que a gente acabe com as barragens da montanha, se é um pouco mais arriscada, a ajusante não for bem trabalhada também tornará acidente. Então, e a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes tem algum interesse econômico, por exemplo, na mineração a seco, o sujeito vende os fornos ou vende os filtros que são necessários ao processo a seco. Aí ele diz que a hidráulica é péssima, que não pode existir. Você tem interesse nisso. Eu não quero criticar barragem nenhuma, nem a montante. Eu preciso fazer o seguinte, tem que ter uma lei que o presidente da empresa e o diretor assinem todos os laudos de engenharia, todos os documentos que são enviados ao IBAMA, ao governo, licenças, que eles estão sendo corresponsáveis. Se houver um acidente, eles vão presos ou eles vão ser punidos de alguma forma e, inclusive, até administrativamente, proibindo-os de trabalhar em qualquer indústria de risco. Isso não precisa ser só na mineração, não. Isso devia ser em toda e qualquer indústria. Aqui a aviação civil brasileira é uma das mais seguras do mundo. O dono das empresas aéreas aqui, qualquer táxi aéreo aqui no Brasil, tem que assinar o plano de prevenção de acidentes aéreos. Ele assina junto com os engenheiros, junto com os pilotos, todos são corresponsáveis. O dono da empresa pode ir preso caso aconteça um acidente aéreo com a empresa dele. Isso deveria ser em todas as indústrias, porque acaba que nós estamos prendendo lá os gerentes, os engenheiros, que são a ponta fraca, é a ponta fraca. Eles vão presos porque tem a ART, a anotação de responsabilidade técnica que eles assinaram. Ali eles são responsáveis profissionalmente pelo trabalho deles. Eles devem responder sim, não estou negando isso. O problema é que eles são ponta fraca, eles são assalariados, são contratados, muitas vezes ganham mal e precisam daquele emprego, precisam da força econômica do grupo. Agora, quem decide se vai construir com mais rigor, se vai colocar um concreto de melhor qualidade, uma fundação mais poderosa, se vai construir a barragem ajudante, isso é o dono da empresa, é o presidente da empresa, é o board. E esses têm que ser responsáveis, porque no momento que forem responsáveis, tomarão cuidado triplicado, serão fiscais de si mesmos, porque também largar a fiscalização, o governo tem que ter fiscais, tem que ter investimento nessa área, com aviões, com viagens, você ninguém conhece o que é governo aqui. Outra coisa no hospital, outra coisa em escola, outra tudo. Então, jogar toda a responsabilidade no Estado não vai funcionar, não vai funcionar. E muitas prefeituras não têm dinheiro. Então, só para fechar, se fizer uma legislação que responda dos proprietários e gestores, isso vai mudar e a si próprio não fica só no governo a responsabilidade de fiscalizar. Gustavo, acho tão importante você ter falado disso. Eu agradeço demais a sua participação. Obrigado por nos ajudar nessa reflexão, que às vezes a gente se perde nas variáveis.